Saudades de uma aula de biologia, minha filha? Então estamos aqui, né? Estude em casa. Gente, meu nome é Carol, eu fui professora de biologia na Universidade para Todos do ano passado e agora a gente está dando essa forcinha, né? Estudando em casa, tá certo? Então, preparei para vocês esse material aqui abordando um pouco sobre vírus e bactérias e a gente vai estar tentando trazer para vocês em 2 ou 3 partes, estou preparando ainda, mas aí ao longo desse processo vocês vão ter o material logo logo. Tá certo? Então vamos tratar primeiro sobre vírus e suas características, beleza? Então vamos lá. O que é um vírus, né? Por muitos assim se diz, um vírus é apenas uma estrutura que é muito pequena, não sendo possível ser observada num microscópio óptico e ela precisa de células hospedeiras. Tá certo, né? Está, mas só isso não é suficiente para se caracterizar um vírus, tá certo? Então, vou trazer aqui um pouquinho de história para vocês, que é necessário trazer essa correlação, tá certo? Então, vamos lá para 1886, em que a gente tem, né, os primeiros estudos sendo desenvolvidos nessa área, em que a gente vai ter, né, um químico chamado Adolf Meyer, que ele vai estar analisando uma doença que acometia as folhas do tabaco. Então, vejam aí, vocês têm 2 folhinhas, uma folhinha está sadia e a outra folhinha está cheia de bolinhas amarelas. Essas bolinhas amarelas é justamente a doença, né, do mosaico do tabaco, tá certo? E essa doença, ela era transmissível de uma planta para outra. Naquela época não se sabia o que era, né? Achava-se que era apenas uma bactéria. E assim, ao longo desse processo, a gente vai ter um outro, né, pesquisador, um outro cientista, que é Dmitri, em que ele utilizando um filtro de porcelana, ele tinha por intenção, né, filtrar esse agente bacteriano, né, esse micróbio, né, como dito na época, né, para assim deixar de infectar as plantas. Só que o que aconteceu naquela época, né? Dmitri utilizou esse filtro de porcelana para reter umas bactérias e aí quando ele tirou esse filtro, né, da seiva da planta e colocou esse filtro em uma planta que estava sadia, essa planta ela ficou doente. Por que isso, né? Não se sabia na época, né? Mas esse agente infeccioso, esse vírus, né? Ele é uma partícula que ele é ainda menor do que uma bactéria. Então, esses são os primeiros estudos que estavam sendo desenvolvidos na época, tá certo? E aí a gente vai ter, nas décadas de 1980 a 1990, né, as primeiras técnicas de biologia molecular sendo desenvolvidas. Então, por meio dessas primeiras técnicas, né, a gente teve a identificação, né, de vírus, como é o caso da HIV e do coronavírus associado à síndrome respiratória aguda severa, que é a SARS. Lembrando que esse coronavírus, ele não é o que a gente está observando hoje, né, vendo todo esse processo. Esse coronavírus é um que veio anterior, mas são da mesma família. Mas aí fica a pergunta. Então, o que é o vírus? É um ser vivo ou não é um ser vivo? A gente pode trazer como características, né, que diferenciam os vírus por 2 tópicos. Primeiramente, né, a gente vai dizer que o vírus ele tem uma organização estrutural simples e em um segundo momento que ele tem um mecanismo de multiplicação. Calma que a gente vai tentar destrinchar esses dois. Respira. E aí, vamos para, de fato, as características do vírus, né? O que ele tem? O vírus, de fato, ele vai ter 2 composições básicas. Ele vai ter um tipo de ácido nucleico, em que a gente diz que ele é ou DNA ou RNA, e esse material genético ele vai estar dentro, né, de um involucro ou de um envelope proteico. Então, essa é a característica do vírus, ácido nucleico dentro de um envelope. E aí, Carol, como é que ele faz para se replicar, se multiplicar, já que ele não tem ribossomos, não tem membrana plasmática, não tem toda essa funcionalidade que as células que a gente observa têm? Então, a gente vai ter, né, o nosso material viral em que ele vai ter o seu ácido nucleico dentro desse involucro, tá certo? E aí necessitamos de uma célula hospedeira para sintetizar e replicar todo o seu material viral, tá certo? Aí eu trouxe aqui para vocês uma imagem de um vírus, que é o vírus da ebola. Vocês observarem, esse vírus ele é um pouco diferente do que a gente está habituado a ver na TV, principalmente o coronavírus, né? Fala que formato de coroa. Olha só como o vírus da ebola é, né? Ele tem um formato helicoidal, ele é mais assim esticadinho, bem diferente do que a gente está observando do corona, né? E aí, uma definição que é muito importante vocês se aterem é que
O vírion, né? O vírion, de fato, ele é o quê? Uma partícula viral. Ele é uma partícula que ela é completa e infecciosa. Então, ele vai estar lá transmitindo, né, a sua virulência. No caso, gente, o ácido nucleico, né, do vírion, ele pode ser ou DNA ou RNA, nunca os dois, tá certo? E no caráter de composição daquele involucro proteico que eu falei para vocês, eles são formados por subunidades de proteínas, que são chamadas de capsômeros. O conjunto de capsômeros vai dar origem a um capsídeo, que é justamente esse envoltório proteico, tá certo? Então, vocês já conseguem perceber que uma partícula viral, né, o vírion, que ele é infeccioso, ele vai ter o seu material genético, o seu ácido nucleico, dentro de um capsídeo. E esse capsídeo é formado por vários capsômeros, ok? E aí, eu trouxe aqui para vocês essa imagem em que a gente tem aqui no cantinho cada subunidadezinha que vocês dessas em azul que vocês estão observando aí é um capsômero e a junção desses capsômeros dando origem ao capsídeo. Aqui à direita vocês observam que tem, né, uma microfotografia, né, desse vírus. Então dá pra ver, olha o formatinho dele, é bem específico, tá? Então, mais dois tipos de definições entre vírus é que a gente pode distingui-los entre vírus envelopado e vírus não envelopado, tá certo? Um vírus que é envelopado, ele é justamente aquele vírus que vai ter o seu capsídeo, né, envolto, coberto por um envelope. Então, vocês imaginam que tem uma cobertura a mais nessa partícula viral, tá certo? E esse envelope, ele vai ser uma combinação de lipídios, proteínas e carboidratos, ok? Enquanto que o vírus que ele é não envelopado, ele não vai ter, né, essa deposição a mais, né, esse envelope, ok? Aí, nessa foto aí, vocês observam que ele é um vírus que ele é do tipo envelopado, porque tem aí o capsômero e por cima do capsômero tá lá envolto, né, esse envelope. Se a gente voltar aqui na imagem, esse aqui em que os capsômeros, né, estão expostos, se trata de um vírus que é não envelopado. Conseguiram distinguir a diferença entre um e o outro? Eu espero que sim. E aí, continuemos. Eu gostei bastante dessa foto, tá no Tortora, em que vocês conseguem distinguir o tamanho. Observem o tamanho, né, das células. Percebam aí que no seu canto direito, vocês vão ter um eritrócito. O que é o eritrócito? Células sanguíneas, as hemácias. E aí, a gente vai estar comparando os tamanhos. Então, na sua parte aqui mais inferior, vocês estão vendo uma bactéria, que é a Escherichia coli. E aí, olha o tamanho, né, do nosso eritrócito se comparado a uma bactéria e observem lá em cima o bacteriófago. Então, olha a diferença de tamanho entre essas estruturas. Por isso que Dmitry não conseguiu filtrar o vírus lá no experimento dele, porque olha só o tamanhozinho do vírus se comparado à bactéria. Por isso, né, que a bactéria ficou lá retida no filtro e o bacteriófago conseguiu seguir seu caminho e contaminar as células, tá certo? E aí, outra coisa que é bom a gente estar salientando é sobre, né, o espectro do hospedeiro. Nessa interação, né, em que um se beneficia, que é o parasita, né, do seu hospedeiro, a gente vai ter uma variedade de células hospedeiras que o vírus pode infectar. Então, esse vírus pode infectar um invertebrado, um fungo, um vertebrado, protista, outra bactéria, sabe? Qualquer organismo, esse vírus ele pode acabar infectando. E no caso, a maioria ela é capaz de infectar tipos específicos de células, né, de uma única espécie de hospedeiro. Vou trazer para vocês aspectos que são interessantes a gente abordar, porque vamos tratar inicialmente do hospedeiro e do patógeno. Quando o organismo, nós temos contato, né, um primeiro contato com um agente viral, esse vírion, o que acontece? Nosso sistema imunológico ele é induzido ou estimulado a produzir células, né, que vão nos defender, que são os anticorpos. Então, o que são esse material? Vão ser proteínas, vão ser células de defesas que vão ser recrutadas pelo nosso sistema imune para destruir e eliminar esse vírus. No caso, o que acontece?
essa interação, né, do anticorpo com o antivírus, né, na superfície do vírus, que está justamente naquele envelope, vai inativar esse vírus, vai tentar destruir ele de modo que ele não consiga infectar as outras células. E aí eu trago para vocês esse bacteriófago. Você já deve ter visto no livro de biologia, né? É uma dos vírus mais famosos utilizados para exemplificar, porque observe a estrutura dele, né? Parece ter uma aranhazinha. E aí vocês vão ter, né, a sua estrutura mais em cima aqui, que é o capsídeo, e vocês vão ver esse formato, tá? Aqui no lado direito vocês conseguem observar uma micrografia também de 3 bacteriófagos infectando uma bactéria, então é bem específico. O vírus que infecta a bactéria é um bacteriófago ou fago. Então, como que acontece a multiplicação desses bacteriófagos, Carol? O vírus só tem... Quais são as duas coisas que o vírus tem? Ácido nucleico e o seu envoltório, né, proteico. Como que ele consegue se replicar? Então, a gente vê vários vírus dentro de um organismo. Nós podemos destrinchar em 2 ciclos. Inicialmente, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, acontece que, ao infectar a sua célula hospedeira, o vírus ele começa a utilizar dos seus benefícios. E aí ele começa a replicar o seu material genético, ele começa a utilizar as proteínas, a energia, a água que está dentro da célula para seu próprio benefício. E aí quando a célula deixa de ser suficiente para ele, o que acontece? Ocorre essa lise da célula. Todo o material, né, que está dentro do citoplasma extravasa, a célula morre e aí os bacteriófagos começam a infectar outras células dentro, né, daquele organismo. No ciclo lisogênico, a gente vai ter um pouco também do ciclo lítico, que é essa utilização das células, a lise da célula, mas também a gente vai ter um outro momento em que ocorre a incorporação do DNA ou do RNA viral, né, ao material genético da célula hospedeira. Então percebam como o vírus ele é inteligente nesse aspecto, ele consegue adaptar a situação e ele consegue incorporar fragmentos do seu DNA ao DNA da célula hospedeira. Não sendo suficiente, ele vai para o ciclo lítico, replica lá seus bacteriófagos, vai lá utilizando todos os recursos celulares, a célula não está mais sendo suficiente, lise nela, material extravasa e os bacteriófagos saem e vão infectar outras células e continua esse ciclo. Então percebam como o vírus consegue, no aspecto de mutação e de adaptação, o vírus ele é muito assim inteligente mesmo. Então vamos para a hora do print. Podem aí tirar um printzinho. Pera, eu pisquei. De novo. Print. Então, vamos lá, gente. Vamos só para a gente recapitular aqui. O vírus ele é um parasita intracelular? Perfeito, ele é. Vírus tem membrana celular? Membrana plasmática? Não. Para que ele vai ter membrana plasmática se ele pode usar de célula hospedeira, não é mesmo? E aí vamos para o terceiro aqui. O vírus, ele passa pelos filtros de bactéria? Passa. Por quê? Porque os vírus, eles são menores do que as bactérias. Aí aqui, mais uma. O vírus possui ambos DNA e RNA? Não. O vírus vai possuir ou DNA ou RNA. Vírus tem um metabolismo para geração de energia na forma de ATP? Não, ele não tem isso. Para que ele vai fazer isso se ele tem na célula hospedeira de graça? Não é mesmo? Vírus tem ribossomos? Não, ele não precisa de organelas para estar lá sintetizando proteínas, se ele vai estar encontrando tudo isso na sua célula hospedeira, tá certo? E o último aqui, o vírus ele é sensível a antibióticos? Não, né? A gente não, na maioria dos casos a gente não combate vírus com antibiótico, a gente combate o vírus com antivirais, tá certo? Então, essa é a primeira parte que a gente trata de vírus, tá certo? Em que a gente só trouxe um panorama para vocês se situarem das caracterizações de vírus, tá certo? Essa aqui foi as minhas referências e se vocês precisarem tirar algumas dúvidas ou sugestão, pode entrar nesse contato aí. Até a próxima aula, viu, gente? Beijo!